Estamos aqui mais uma vez para falar da nossa amada e querida Zona Leste. Eu com meus amigos aqui do Coletivo Raízes, Luiz Moura, pré-candidato a deputado federal, Dinei da Fiel, sou palmeirense até engasgo, Dinei da Fiel, eu sou Raízes. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho dos temas mais relacionados ao dia a dia da nossa quebrada, que vocês conhecem muito bem. Dinei mora ali na Vila Matilde, Luiz em Guaianazes. A gente vai falar um pouquinho sobre investimento, infraestrutura, educação e saúde. Mas eu vou começar pelo tema, segundo a pesquisa que foi publicada ontem, o tema que mais preocupa o cidadão paulistano e a periferia. Primeira vez que acontece, o 01 na pesquisa é segurança pública. Luiz, vou deixar você começar a falar um pouquinho disso. Você já foi deputado. O que nós vamos fazer, Luiz, com essa sensação de insegurança que todos nós estamos sentindo? Primeiro é o seguinte, Rubinho, essa questão de segurança pública, ela nem iniciou hoje nem vai terminar. Isso aí são fatos que já acontecem há anos e anos e anos, e a cada ano vem se repetindo essa retórica que o maior problema é a segurança pública. Porque a segurança pública nada mais é do que você investir nas periferias, melhorar a questão da educação, que nós temos muita dificuldade, fazer polo de geração de emprego, não fazer com que o cidadão tenha que sair lá da Zona Leste para atravessar o centro todo dia, né? Fazendo aquela migração de pessoas nos picos da manhã, nos picos da tarde, tem que gerar emprego na região, melhorar a educação, né? ter um ensino melhor nas escolas, fazer a requalificação dos professores. Eu acho que a segurança pública, como todos os outros temas, a parte principal, a base é a educação. Quando você melhora a educação, quando você melhora os índices, né, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, obviamente que as pessoas vão se reeducando, vai melhorando todos os índices de qualidade, principalmente quem mora na periferia. Esse é o meu ponto de vista, e é isso que vem se arrastando ano após ano, só que a gente vê que políticas públicas, né, para essa juventude, para investir nesse jovem, tirar ele da ociosidade, né, colocar para ele, no contrato escolar, fazer curso, não deixar cair no mundo do crime e da droga. Esse é o caminho. O investimento, se fala muito de investir em segurança pública, mas eu ainda acho que o pilar central é a educação. A longo prazo, você tem razão. A educação é um caminho que realmente os países mais desenvolvidos, que têm baixos índices de criminalidade, foi equipamento público, investimento, qualificação, educação. Mas tem coisas que precisam ser mais imediatas. Dinei, eu vi que você caminha, faz uma caminhada todo dia de manhã, grava sua live. Você se sente inseguro caminhando ali na Ticoatira, aquela caminhada que você faz? Primeiro, né, prazer estar com você de novo, né, Rubinho? Você é meu irmão, o Luiz, a gente fala, né? Esse cara que eu amo, esse cara, eu falo todo dia, eu falo pra minha mulher, eu falo assim, você é um cara que eu amo, é o Luiz Moura. Tô mais amado que a esposa dele, isso é um privilégio. Dá ciúme, esse cara aí, a gente tem que eleger esse cara de qualquer jeito, esse cara é uma pessoa do bem. Eu ando todo dia na Ticoatira, mas uma coisa que eu tenho que falar, porque o Luiz, como já foi deputado, ele pode falar melhor do que eu. Eu me sinto inseguro com a segurança no estado de São Paulo. Eu não sei se é por causa de... Viu, Luiz? Você pode falar melhor do que eu eu nessa parte sou leigo e estou estudando para isso, né? Porque a gente sempre tem que estar aprendendo. Exatamente. Por que os salários dos policiais não podem aumentar o salário deles para ter uma polícia melhor? Porque eu vejo na periferia que muitos pessoas, os jovens, principalmente os jovens, principalmente, desculpa, eu vou falar, não gosto muito de falar esse negócio de raça, que eu sou muito esse negócio de preto e branco, e tudo bom. Na minha opinião, nós somos todos iguais. Mas sempre quando tem um preto, dois pretos numa moto, eu já vi isso daí. Eu já vi. Os caras dão geral. Quando passa um branquinho ou dois branquinhos, com todo respeito, nós somos todos iguais, tem essa abordagem. Mas por que tem essa discriminação com o negro em parte da segurança pública? Eu já vi isso aí. Isso aí, uma vez eu quase parei com o carro e já aconteceu comigo. Outro exemplo. Teve uma vez eu já fui vítima. Isso, eu vou falar. Desculpa até mudar, viu, Luiz? Eu não é por aí mesmo. Que perante a Deus nós somos todos iguais. E comigo não tem essa. Somos todos iguais. Teve uma vez na Praia Grande, vou falar, eu e meu tio Luiz Carlos, em Praia Grande, em Santos. Isso aí foi em 1992, eu era atleta da Portuguesa de Esportes. Tava eu e meu tio, dois negrão. Capota aberta, querendo aparecer na praia, em Santos. Polícia rota. Parou. Nós dois.
por ironia do destino, tava passando outro Escort conversível de outra cor com 3 brancos. Sabe o que aconteceu? Vai direto. Vai direto. Na periferia, as pessoas... Desculpa, que a gente tá no meio lá da periferia, que eu sempre fui um cara da periferia. Tem esse pessoal, o pessoal sempre fala isso. Eu queria saber o porquê. Como você teve lá dentro da política, porque tem essa... Eu não tô sabendo explicar. Tem essa discriminação. Essa discriminação, porque eu vejo isso. Eu vejo isso. Comigo não tem mais porque eu virei uma pessoa conhecida, as pessoas não me param tanto. Segundo as estatísticas oficiais... Desculpa até mudar. Segundo as estatísticas oficiais, o Estado brasileiro foi estruturado de uma forma racista. Tanto é que foi necessário cotas na educação, cotas no serviço público. E aí você tocou num ponto, Dinei. Nós, no Coletivo Raízes, que todos nós aqui fazemos parte, temos uma parte técnica lá de pessoas que estudam, que pesquisam os temas. E tem 3 questões que nós levantamos, que são ações que, quando implantadas, trazem um resultado imediato para o aumento da segurança. Um deles é a questão que o Dinei tocou no ponto. Você ter uma polícia bem paga e bem treinada. Os melhores quadros... Eu sou sargento do Exército reformado. Ah, você é sargento? Sou sargento do Exército reformado. Eu sou da primeira turma do Bavex. Passei na ESA em 94, fiquei no Exército até 98. Então a gente tem muita relação com o mundo dos militares. A primeira coisa para você poder ter uma boa polícia é você remunerar bem. Hoje, a Polícia Militar de São Paulo está perdendo os melhores quadros. Todo mês, policiais pedem demissão para ir para a iniciativa privada, porque quando eu falo da questão de classe, de luta de classe, o pessoal não sabe, no meio militar, gente, uma coisa é oficial, aí é a elite. Por exemplo, na questão federal, os oficiais das Forças Armadas tiveram quase 72% de ganho salarial durante o governo Bolsonaro. Os praças tiveram 12%. Praça é até subtenente. Sim. 12. Olha a discrepância. Isso é luta de classe, elite e a base. Na polícia militar não é diferente. O soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, o cara que está na rua ralando, o salário é de fome. Os melhores quadros, os caras mais preparados, que estudaram um pouquinho mais, que tem uma visão de vida melhor, pula fora, está indo embora. E o jovem hoje, o cara quer fazer 1000 coisas, mas na lista de carreiras dele, a maioria da juventude, mas nem de longe sonha em ser um policial militar, porque é mal pago, mal remunerado para fazer o enfrentamento na rua. Um segundo ponto que de imediato a gente viu na pesquisa, que isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, vai estar nos programas, tanto do Dinei quanto do Luiz, porque é o nosso grupo técnico que está levantando. O policiamento comunitário, o policial trabalha e mora na região onde ele trabalha. Com isso, como é que um policial vai fazer uma abordagem truculenta, Luiz, se ele sabe que ele está abordando o vizinho dele? É mais fácil, tem um livro de um especialista de Brasília que mostra uma abordagem de um policial que morava no bairro. Ele pegou o jovem com uma pequena quantidade de droga. A primeira coisa que ele fez, antes de ir para a delegacia, ele foi procurar os pais desse jovem. Primeira coisa. E aí depois ele conduziu e lavrou a ocorrência. O desdobrar de tudo foi positivo, até mesmo para o jovem, que depois deu um depoimento, que aquilo foi um choque para ele, foi uma vergonha para a família. Então, agora é isso que acontece hoje em dia? Não é isso que acontece. Então, salário, policiamento comunitário, que é o que acontece nos países mais desenvolvidos, e o terceiro ponto, que é o que está assim... Eu vi um papo de um especialista sobre essa questão, até para poder abastecer vocês de informação. O roubo de celulares, que é uma coisa que está absurda nas periferias, o pessoal não respeita mais ninguém, roubando celular de trabalhador no ponto de ônibus indo para o trabalho. O roubo de moto. Se você olhar o perfil dos ladrões, que até o próprio crime recrimina, né? Quem está roubando na quebrada, o perfil dos ladrões é uma juventude que está aspirando ficar rica sem trabalhar, sem estudar. E aí eles pegam um iPhone, vai ali, vende por 2 contos, chega na noite, você vê o cara lá gastando isso com uísque energético e com garotas do job. Que cultura é essa, né?
E aí, para se combater isso, precisa se combater, porque não roubavam celular quando não tinha ninguém comprando. Você não vai roubar uma moto se não tiver para quem vender. Então aí é inteligência, investir em inteligência. O Smart Sampa foi um grande avanço, embora esteja superfaturado também, mas foi um grande avanço para a segurança pública, né? É uma ação de inteligência. Você mapear as lojas de celulares que vendem material sem nota fiscal é outra ação inteligente, que pode ser feita pela Polícia Civil. Então essas 3 ações juntas, Luiz e Dinei, pelos nossos técnicos lá, que estão levantando a nossa proposta de segurança pública, são as ações mais imediatas. Valorizar a carreira do praça militar, policiamento comunitário e inteligência policial. A questão do racismo que você tocou, nem se fala, né? A mãe de 5 filhos na cidade de Tiradentes, que foi covardemente assassinada, aquilo ali, uma coisa absurda, né? É disso que a gente está falando. Rubinho, aí a gente, obviamente, isso aí são... os 3 temas aí importantes que você falou são coisas que já são discutidas há anos e anos e anos. Você falou de alguma coisa que tem efeito imediato. O que dá efeito imediato para você combater a criminalidade e melhorar a segurança pública? É muito difícil você achar uma solução imediata. Porque, para mim, encarcerar o jovem, para mim, eu não acho uma solução imediata. Não é solução. Fazer a diminuição da maioridade penal, eu também não sei se resolve, porque você entrega o jovem para o crime organizado. Para você ter uma polícia igual tem em outros países, educadora, orientadora, que nem nesse caso específico você falou que o policial trabalhava próximo da casa, né, pegou um jovem com droga, levou até a família. Esse é o sonho da polícia, e depois que todo mundo quer. Junto com a família, educadora. Fez um procedimento impecável. A polícia que ajuda de fato a combater o crime, mas hoje não é isso que se vê nas periferias. Então isso é uma questão de cultura também, isso aí é só ao longo dos anos. Porque infelizmente o que se vê nas periferias é o jovem querendo enriquecer rapidamente, licitamente, que nem os roubos de celulares, roubos de pessoas que saem para trabalhar de manhã, de uma correntinha, uma aliança, né, pertences besta que depois vão usar aí na ostentação, né, isso que a gente mais vê por aí. E a gente, se você parar para pensar, qual que é o remédio imediato? É uma situação muito difícil. Eu sei que a questão da educação, de ter uma polícia muito mais remunerada, eu sei que são temas importantes, mas fica a pergunta no ar: como é que nós vamos combater essa problemática do dia para a noite? É difícil. Eu ainda acho que a solução mais rápida é deixar o jovem, né, num período maior de tempo na escola, criar cursos profissionalizantes, tirar esse cara da ociosidade. Acho que é o remédio político mais rápido. Porque você preparar uma polícia, remunerar melhor, né, você vê que hoje muitos deles, pega um jovem hoje que vai lá para um Barro Branco estudar, ele não quer ser um soldado de rua. A educação vem tomando conta. Então é através da educação que nós vamos fazer essa transformação. Dinei, você acha que se o policial morasse, se fosse seu vizinho e patrulhasse a redondeza, ele seria mais educado na abordagem? Não, é legal essa pergunta que você está fazendo para mim, mas quando a gente ama a pessoa, a gente também pode discordar, igual Sim, em casa a gente discorda. Você falou, né, Luiz, que você não é contra a maioridade penal dos meninos. Não é que eu sou contra. Está sendo votado no Congresso Nacional agora. Eu já sou a favor. Eu sou a favor da diminuição da maioridade. Essa discussão, o que eu disse foi o seguinte, sabe que não é isso. Ama, né? A gente se ama. Não, mas eu não disse que eu sou contra, então, não, e nem a favor. O que eu disse que é um tema que está sendo abordado agora, que não é isso que vai reduzir, né, os índices de criminalidade nos grandes centros periféricos. Essa não é a solução imediata. Sabe por que eu estou te falando isso aí para vocês? Por quê? Porque eu já fui assaltado por menor, e o menor falou pra minha cara assim, falou: tio, eu sou menor, não vai dar nada. O menino tinha 15, 16 anos. Ele veio, eu tava com o carro, veio aqui e falou assim, falei, rapaz, você não tá me conhecendo, não é? Você pode ser quem você for, tio, quem você for. Pra mim não dá nada, eu sou menor. E se você me prender, eu venho te buscar de novo. Eu tenho 14, 15 anos. Falou isso pra mim.
Então, Até porque a cultura melhorou, né? Não é mais igual era na nossa época. Esse de menor que eles falam na rua. Eles falam na rua, quando eles vêm assaltar, eu sou de menor, não dá nada. Eles falam isso. Então, a pesquisa mostra, Dinei, que 82% da população brasileira é a favor. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Mas eu tenho umas ressalvas. Por exemplo, a prisão para um jovem entre 16 e 25 anos não pode ser a mesma dos caras que estão lá 10, 15 anos. Concordo. Porque senão o presídio vira uma escola do crime. Mas isso que o Luiz falou. Isso eu concordo com você. Vira uma escola. Mas o jovem vai ser educado pelo bandido velho. Isso está no projeto que acabou de passar na CCJ. Aí sim. É a separação. Concordo. A separação desse jovem vai continuar, né, a minoridade penal até 18 anos daqueles crimes que não são hediondos. Então, só esses crimes com grande perplexidade, né, que esses aí a maioridade penal deve cair para 16 anos. Eu também acho justo. Agora tem que fazer. Isso ainda vai para o Congresso, vai ter um grande debate. Né? Vai ter que ter quórum lá, no mínimo 2/3 do Congresso. Vai aprovar. Não, mas isso vai longe. Mas agora tem que preparar a melhor proposta. Até, inclusive, tem que ter tempo para não entrar em vigor de imediato, ter um lapso temporal para adaptação. E talvez até tema educacional para orientar esses jovens, que agora acabou a moleza. Eu tenho outro recorte nessa questão da diminuição da minoridade, porque quando você diminui a minoridade penal, eu fui educado pelo meu pai na Igreja Católica e pela minha mãe na Congregação Cristã do Brasil. E aí, quando você é educado na igreja, você aprende pela Bíblia que a partir dos 12 anos de idade, naquela época lá bíblica, a pessoa já não era mais considerada uma pessoa leiga, com 12 anos de idade. É mesmo? Na Inglaterra, mas aí eu tenho uma coisa que não é pesquisa, é um senso comum meu, tá, pessoal? Uma opinião pessoal. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, meus irmãos também, e você começando a trabalhar, você acaba se afastando da escola, mas vem aquela responsabilidade muito cedo, você fica autônomo mais cedo. Eu acredito que com a diminuição da maioridade penal, vai vir também mais responsabilidade para os jovens, que não podia se discutir só a questão da maioridade penal. Junto com uma obrigação, tem que vir também um direito. Eu acredito que o jovem de 16 anos pode tirar a carta de motorista, se ele pode votar, pode ser preso, ele pode dirigir. Só não pode ser votado. Ele pode ter conta. Por que não ser votado? Eu concordo com você. Eu acho também que pode ser votado. Eu acho que faria um bem ter jovens com 16 anos discutindo no parlamento, pelo menos na Câmara dos Vereadores. Então, acho que junto com mais responsabilidade também tinha que vir mais direitos. E a questão de que, gente, me desculpem, mas com 16 anos de idade, na era da comunicação, quando eu vou conversar com a minha filha de 14 anos, eu tenho que me preparar para eu não passar vergonha. Eu falei para minha filha, Dinei, ontem, falei, filha, minha filha é corintiana, falei, separa a tua camisa, dia 20, o Dinei vai vir tomar um café aqui no prédio, que vai ter um bate-papo, ele e o Luiz vão estar por aqui, aí você desce lá e pega um autógrafo do Dinei. A geração da minha filha não conhece o Dinei. Não. Ela foi para a inteligência artificial para ver quem era o Dinei. Aí ela voltou e falou, pai, o Dinei é assim, 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 foi isso, fez isso. Ela falou, tá bom, eu quero. Eu vou lá. Ou seja, antes de aceitar, foi um ídolo do time dela. Ela falou, não, foi pesquisar quem era. E veio com informações sobre o Dinei que nem eu, que sou da mesma geração que ele, sabia. Então, como é que uma pessoa dessa é ineputável? E minha filha tem 14. Mas Rubinho, ó, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela diz o seguinte: tratai os iguais com igualdade e tratai os desiguais segundo as suas desigualdades. Iguais, diferentes. Diferentes. Só que nós não podemos. Você tem uma estrutura de família. Agora nós temos que entender aquele jovem que vive nas comunidades, né, nas periferias, nas favelas, que muitas vezes o pai está preso, a mãe morreu, ou vive só com os avós. Então nós temos que tratar esses desiguais segundo as suas desigualdades. Nós temos que achar um caminho onde nós possamos fazer com que esse jovem tenha a mesma orientação que a tua filha tem. Dinei, mas você viu como é que eu comecei a fala? Meu pai é semi-analfabeto. Ele nos educou trabalhando e estudando. Para ir para a escola também tinha que trabalhar meio período. E nós, Luiz, tivemos uma formação moral. Nenhum dos meus irmãos se envolveram com criminalidade. Nenhuma das minhas irmãs se envolveram com a criminalidade. Porque para nós, primeiro,
seria uma coisa vergonhosa perante meu pai e minha mãe. A minha filha estudou em escola particular, tem uma outra condição, ela tem uma questão intelectual que eu jamais tive. Eu não frequentei o ensino médio. Você pode ter tido mãe solo, seus pais separados. Não são esses casos que eu cito. Eu estou citando aqueles de alta vulnerabilidade. Aqueles que vivem lá, que o pai ou a mãe está preso, ou vive com os avós. Esse caso mais específico que eu estou dizendo. Por isso que eu disse, né, que é um preceito constitucional que nós temos que tratar os iguais segundo suas desigualdades. Nós precisamos achar um caminho para esse jovem, né, um caminho educacional para que ele possa ter o mesmo nível de educação, porque ele está numa classe média baixa ou média alta, entendeu? Esse que você acha? Rubinho, você tocou num ponto aí que você falou que a sua família tinha vergonha de se acontecer isso. Não, nós tínhamos vergonha de fazer algo errado. Eu vou falar em relação à minha avó. Eu vou falar em relação à minha avó, que minha mãe foi mãe solo. Aí, minha irmã. É isso aí. Sim. Minha irmã trabalha 40 anos no fórum, até hoje trabalha 40 anos no fórum, eu virei o que virei. E minha avó, sabe que minha avó sempre falava assim? Eu nunca quero ver um filho meu ou um neto meu sendo preso. É uma vergonha pra família. Então a gente. Fui educado assim também. A gente foi educado assim. Então por isso que eu tô falando. Minha mãe e minha avó falavam isso pra mim, e minha avó falava pros meus tios, e minha mãe falava consequentemente pra mim. A vergonha deles era querer ver um de nós preso. Então isso aí já ficava na minha cabeça. Sim. Que eu tinha que andar sempre o quê? Pelo lado correto. Então, moral da história, né? Minha mãe era solo. A questão da segurança pública também está ligada à educação, em casa. Tem a responsabilidade dos pais também, então, né? Minha mãe... E com 16 anos de idade, ninguém é mais criança. Não. Eu vi um caso agora. As meninas com 16 anos, os meninos com 16 anos, já se acham no direito de transar, de sair, de dirigir. Não. Então, vai responder pelos seus atos. Por isso eu sou a favor. Só interrompendo vocês de novo, desculpa. Eu tenho uns gêmeos... Esse é meu lado conservador, eu tenho uns gêmeos de 16 anos. E eles moram com a mãe. Aí teve uma época que eu tava com a minha mulher e eles vieram pra casa. Aí a mãe deles me ligaram falando que ele arrumou uma confusão com a diretora na escola. Aí ela falou, Dinei, dá um jeito nele aí. Ele tava com 14 anos. Aí ele chegou em casa, eu tô esperando ele. Aí eu falei pra Érica, Érica, vou pegar ele, vou deixar ele no quarto trancado lá uma meia hora pra ele ver que o negócio não tá bom pra ele. Ele ficou no quarto. Nisso daí eu entrei. Nisso que eu entrei, eu falei assim... Aí, pode falar uma coisa pra você? Não gostei do que você fez na escola, não sei o quê. Bravo, puto. Aí você falou, pai, o senhor me deixou 30 minutos aqui, eu vou falar uma coisa. E se o senhor vir pra cima de mim, aí minha mãe já falou pra mim que você ia vir pra cima de mim, eu já sei tudo de lei. Se você vir pra cima, eu vou direto na delegacia. Então eu vou falar uma coisa. Ele já não pode... Eles já sabem tudo de lei. Sabe o que eu fiz? Virei as costas e falei, já que você tá entendendo de lei, virei as costas. Mas então, eu vi um caso no Instagram. Simples assim. Já que você sabe, com 14 anos, ele tá com 16. Eu vi um caso no Instagram, Dinei, a mãe comemorando o assassinato do filho, com 16 anos de idade. Por quê? E eu estava vendo os comentários, e um monte de mãe ainda elogiando, né, essa comemoração dessa mãe que teve o filho assassinado aos 16 anos de idade. Porque o menino de periferia, ela vivia só, ela saía para trabalhar, o menino entrou pro crime, e o moleque arruaçava a quebrada onde ele morava, a região onde ele morava. E a mãe não aguentava mais ir em delegacia e tentar salvar o filho das drogas. Ela chegou um tempo que ela se entregou. Então ela relatava isso, né, no vídeo que ela fez no Instagram, e ela falou assim, eu fui obrigado a comemorar, porque eu preferi que Deus tirasse o meu filho, porque as condições que ele estava vivendo, eu não aguentava mais, eu não concordava mais, porque ele entrava nas casas dos vizinhos, ele arruaçava a rua inteira onde eu morava, eu tinha vergonha, não sabia mais o que fazer, eu fui obrigado, no dia que eu fiquei sabendo que a polícia matou meu filho, eu comemorei, eu nunca vi na minha vida a mãe comemorar a morte de um filho, eu sou a primeira, e as mães defendendo, um monte de mãe solo defendendo, você se livrou de um problema, né, melhor Deus ter acolhido ele, porque ele continuar o seu filho nessa vida. Então, essas coisas, quando a gente fala, se é a favor ou contra da só quem sabe a dor é quem vive o problema, né? É difícil, Dinei, você ter uma posição, se é a favor ou contra, porque pra mim, tem os dois lados da moeda. Você tem que avaliar as duas questões. Então, você nunca... Eu fiz um curso de Direito, então eu aprendi muito isso na sala de aula, que por mais triste que seja a situação, o caso, você sempre tem que ouvir o outro lado. Então, sempre ouvir
os dois lados e entender a história para você poder se posicionar. Então nós estamos nesse momento aí, eu sei que isso é uma causa antiga, né, essa questão de diminuição de maioridade penal, mas você vê que são temas polêmicos, são casos e casos, a gente tem que refletir e entender para, né, a gente se posicionar. É muito difícil, eu sei que é muito difícil. Luiz, voltando para a gente, o papo rende quando a gente vai falar de segurança pública, entramos na questão da minoridade penal. Voltando na questão, discutir os problemas da Zona Leste, que vocês conhecem tanto, segundo as estatísticas, quem mora na Leste 2, porque a Zona Leste tem uma região que tem índices econômicos iguais às áreas mais ricas de São Paulo, que é o Tatuapé, Penha, a Anália Franco, né? Mas um dado estatístico aqui, que eu vou passar para vocês a fonte na hora que vocês estiverem comentando, mostra que a expectativa de vida na Leste 1 é 20 anos maior do que na Leste 2. A expectativa de vida de quem mora na cidade de Tiradentes, Itaim, Guaianazes, é 59 a 62 anos. Aqui na Leste 1 é de 80 a 82 anos. Só isso já mostra uma discrepância. Nós viemos discutindo, debatendo, que a falta também de representatividade na política, para poder levar alguém brigando por aquela região, levando dinheiro, brigando por orçamento, dando atenção para a região. Por exemplo, é um absurdo, a Leste 2, ela não tem um deputado federal da Leste 2 eleito, nenhum. Os deputados que foram eleitos na Zona Leste, todos ou são da Leste 1, onde tem mais poder econômico, ou são do interior do estado que vem buscar voto na região leste. Mas não é cruel isso? Você mora numa região que é mais perigosa, tem menos saúde, o transporte é pior. Aí você vê agora esse escândalo do Wi-Fi, que eu quero que vocês comentem depois, que a gente vai mudar de tema, dizer que tem Wi-Fi de graça na periferia e os caras gastar 158 milhões, que é uma vergonha, né? Mas essa questão da expectativa de vida na Leste 2, isso não incomoda vocês? Eu vou entrar nesse tema aí, Binho. Mas assim, eu como já fui deputado, como você disse agora há pouco, nós passamos por um período daquela tão chamada reforma eleitoral. Por isso que eu sempre fui a favor do voto distrital. Por quê, Dinei? O que é o voto distrital? Você pega esses aglomerados aí, você pega a Zona Leste, com 4,5 milhões de habitantes, é maior que o Uruguai, maior que muitos países aqui da América Latina, América do Sul e da Europa. Paraguai, né? Como é que você pega? Você, por exemplo, você é pré-candidato a deputado estadual. Sabe quantos deputados nessa região, nesse país, nós estamos falando de Zona Leste, era para ter estadual? Eu não estou falando nem de federal ainda, mas vou chegar no federal. Com 3 milhões de eleitores, no mínimo, uns 35 deputados estaduais. Desculpa a expressão. Então você vê que o grau de representatividade para se fazer políticas públicas, porque a gente entra nos temas, são os principais: educação, saúde e segurança pública. Mas a população, ela também reclama muito. Só que na hora de contribuir com o seu voto, de privilegiar a tua região, tem alguns vereadores da Zona Leste, tem alguns deputados, que às vezes nós temos divergências políticas, mas eu torço para que eles sejam reeleitos do que o eleitor votar para um candidato que vem lá de 200 quilômetros para cá. Porque é óbvio, se eu represento uma cidade igual lá Ribeirão Preto, eu acho que eu vou levar políticas públicas para lá, eu não vou me preocupar com a Zona Leste, porque é lá que está minha gama principal dos meus eleitores. Né? Agora, a cidade de São Paulo aqui, Dinei, com 3 milhões e 100 mil eleitores, essa região aqui da Zona Leste da cidade de São Paulo, nós podíamos muito mais, podia ter você lá como deputado estadual, eu como deputado federal, e nós puxarmos aqueles recursos públicos, aquilo que o comerciante paga de imposto, né, a indústria paga de imposto, o cidadão comum paga de imposto, a gente buscar esse recurso de volta para cá para que a gente possa, né, trazer equipamentos públicos. Você vê cada dia que você sai de manhã de casa para trabalhar, você chega à tarde, você só vê caminhão de mudança chegando para a Zona Leste. Você está ficando uma cidade verticalizada.
né? Você pega aqui essa região mais nobre que o Rubinho acabou de falar, que a expectativa de vida ela é muito mais alta, é lógico que é. Ali tem tudo, tem metrô na porta de casa, tem os principais hospitais, os postos de saúde, na educação com qualidade, escolas de ponta. Ué, você quer comparar com quem vem lá da cidade de Tiradentes, que para mãe que quer trabalhar, quer buscar uma vaga de emprego, ela não tem uma vaga na creche, para uma criança de 2, 3 anos, falta vaga na creche. É óbvio. Essa mãe, ela tem dupla, tripla jornada de trabalho. Obviamente, como é que ela vai ter uma expectativa de vida, né, de 80, 82 anos, sendo que a condição social de vida dela, né, foi muito pior, com uma desigualdade tremenda de quem está numa região mais nobre. Mas sabe o que é, Rubinho? Luiz, o dado, tá, Dinei? Está no mapa de desigualdade, a última publicação 2024, 2025, as últimas pesquisas. É a fonte dessa notícia que a gente está vendo. Mas sabe, Luiz, Rubinho, que nós temos que fazer, principalmente nós que somos da Zona Leste mesmo, nós que somos criados na Zona Leste, a gente tem que mudar essa ideia do povão da Zona Leste, que tem candidatos lá, e eles têm que fazer a gente ser candidato para trabalhar para eles, trazer recurso para a Zona Leste. A minha ideia vai ser essa. O Rubinho vai trabalhar, o Rubinho está comigo, nós vamos estar juntos. Minha ideia vai ser mais trabalhar em função da Zona Leste. Então, desculpa, eu vou fazer um comparativo aqui, que esses dias eu ia falar na Gaviões da Fiel, que o presidente da Gaviões falou, pô, Dinei, você tem que vir aqui e falar com o pessoal da Gaviões. É a mesma coisa na Gaviões. Se eles tiverem candidato lá na Gaviões, não falo nem... que eu ainda nem falei, parece que eu sou candidato a deputado, nem nada. Eles lá dentro da Gaviões, eles têm que formar deputado estadual e deputado federal lá dentro da Gaviões. Eles têm mais de 100 mil sócios. Eles têm que fazer... Porque é muito fácil, vai muitos candidatos que não são corintianos nem nada, e vão lá pedir voto para eles, e eles vão direcionando para os caras que não são nem da organizada. É a mesma coisa na Zona Leste. Na Zona Leste, nós temos que pegar firme nisso daí, Luiz, principalmente você que vai federal ou estadual, desculpa, viu, Rubinho? Mas a gente tem que entrar na mente dessas pessoas da Zona Leste, que a gente somos da Zona Leste, e a gente vai fazer por eles, porque eles não têm que trazer outros candidatos que vêm de fora. Aí, Dinei? Não, eu não posso até estar sendo legal, mas eu acho que nós temos que trabalhar a mente dessas pessoas da Zona Leste. A consciência que os próprios torcedores das organizadas têm que ter. Isso é muito, já que eles são amantes do futebol. Sim. Porque existe a política. Eles têm que fazer deles, existe a política do futebol, a política partidária. Sim. Obviamente. Então, já que eles são lá aquelas pessoas que se doam, né, que às vezes deixa a tua família, viaja para outros estados, outros países para acompanhar o futebol, obviamente, sabe que o filho sempre é espelho do pai. Sim. Eles vão, obviamente, que o filho desse torcedor, ele vai querer que o filho talvez ingresse aí num projeto esportivo, cultural, social. Agora ele acha que se ele não privilegiar a política da região dele, o político que vem de fora vai apostar lá, por exemplo, numa escolinha de futebol, né? Numa escolinha de música, de violão, de guitarra, arte, a cultura, a educação, o esporte andam muito junto. Você acha que o cara que vai de fora ele vai pensar nisso através de um terceiro setor, através da própria... Mas é por isso que eu acho que fica abandonado nossa Zona Leste, desculpa eu falar, é real que eu vejo. Porque muitos caras que vêm, que são eleitos, são de fora. Aí eles privilegiam a cidade deles. Mas sabe qual que é o problema disso? É por isso que você vê que tem muita gente... A gente não vai deixar acontecer Tem muita gente que não gosta, principalmente quem é candidato, não gosta de ir em beira de campo, não gosta de se meter com time de futebol e torcida, porque quer dizer, vem um candidato, pagou uma cerveja e acabou, o cara vende o voto. Mas você entendeu o que eu quis dizer da organizada? Porque se a organizada quisesse... Vou te provocar agora, Dinei. Eles fariam um candidato deles. Eu vou te provocar. Tem que ter representatividade. Eles iam ter uma voz deles lá dentro, vamos supor. Vou dar exemplo para Gaviões da Fiel. Eles iam ter no Congresso uma voz deles lá. Como nós aqui, nós somos da Zona Leste, eles têm que ter a voz nossa da Zona Leste. Perfeito. Você é federal e o estadual. A Zona Leste tem que ter nós, porque nós somos da Zona Leste. A política, ela está... Nós somos da Zona Leste. Ela está além da questão do futebol, da questão das preferências pessoais, porque a política impacta a todos, né? O mandato estadual e federal, as leis que o deputado estadual faz, ela impacta toda a população do estado, as leis. Sim. Mas o orçamento do mandato
pelas pesquisas, vai para um raio de 50 quilômetros da onde o deputado mora. Ou seja, você fala da Grande Leste, Alto Tietê, Guarulhos e a Zona Leste. Um deputado que seja eleito na Zona Leste vai impactar financeiramente esta região. Vou dar uma cutucada. Quando a gente fundou o Raízes, quase saiu porrada lá no dia da Assembleia, porque eram pessoas ligadas. Nós tínhamos time de futebol e da cultura. Éramos todos muito jovens. Então eu e meu irmão Robson sempre frequentamos a Mancha Verde desde 93. Meu irmão Cristiano e o Junão são Gaviões. O Alex e o Sidney e o Sandro da Vila Correia são da torcida jovem do Santos. E como o Raízes tinha time de futebol, na fundação da ONG tinha que escolher... e tinha o Halak e o Marcão, que são São Paulinos também, que fazem parte da formação do Raízes. Então os caras, na discussão ali do estatuto, Luiz e Dinei, o pessoal começou a discutir futebol, para poder aprovar as cores que a ONG ia usar, né? Aí, tanto é que o Raízes acabou ficando, as cores da nossa escola de samba, lá em Ferraz das Conservas, é verde, preto e branco. E aí tem um samba enredo que diz assim, na fundação do Raízes, tinha Jovem, Gavião, Independente e Mancha. Para mostrar para a sociedade que quando é para brigar pelo coletivo, você tem que esquecer as diferenças, cada um defende o seu lado. Eu sou alvinegro, eu sou alviverde. O Luiz é alvinegro também, porque é santista. E vou provocar Gaviões, aí que você falou da questão da Gaviões. Né? Você falou uma coisa tão acertada. Um abraço aí para o meu querido amigo Paulinho. A Mancha Verde tem vereador, deputado estadual e deputado federal. Então, parabéns, novo deputado Gaviões aqui. Então, vocês desculpam, mas... Mas você entendeu, Luiz? Você falou, você tem toda a razão. Você entendeu? Isso daí que eu vou passar. Aí você vai lá ver a infraestrutura e tal. Não que a Gaviões não tenha. Eu, como produtor artístico, eu comprava muito show da Gaviões para os shows que eu produzia. Com a Doroteia, que era a rainha da bateria, que na época vendia os shows para a gente representar. E a Gaviões sempre foi muito organizada, sempre teve muita estrutura. Só que, se você pegar estatisticamente o número de torcedores do Corinthians e o número de torcedores do Palmeiras, era para Gaviões ter vereador, deputado estadual. Deputado federal, eu sei que a Gaviões já ajudou a eleger algumas vezes. Não, mas eu tô falando, eles podem eleger, mas eles não elegem um deles. Vamos supor, esse é o candidato oficial da Gaviões. Alguém como você que tem carteirinha. Sim, isso que eu tô te falando. Dinei, mas... Vamos supor, tem um Osíris lá, tem um metalheiro. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... O que eu sempre vejo sempre vai chegando os candidatos lá. Candidato assim. Aí eles dão um carguinho aqui para um cara e eles vão se dividindo. Não! Eles têm que ter uma voz deles. Esse candidato aqui, ele é de carteirinha, Gaviões, nós temos que fazer o quê? Ele virar deputado. Isso que eu tô te falando. É como a Mancha faz. O Gaviões tem que ter um deputado federal ou estadual, vereador deles. Eu conheci um vereador, Celso Jatene. Que ele falou para mim, Fabinho, a principal força na rua da minha eleição foi a Jovem do Santos. Ele é santista. Que foi para a rua, falar papel e tal. O Jatene era policial federal, virou vereador da capital, fez um excelente mandato. Mas eles têm que ter uma voz. Mas, Dinei, eles têm que ter. Olha as suas origens, olha as suas raízes, da onde você é. A estrutura de vida que você teve e você é engajado aí no meio do futebol. Sim. Você quer um candidato melhor que o teu perfil? Gente que pensa, né, no povo menos favorecido, né, aqueles que têm mais dificuldade, que têm vulnerabilidade social. Você conhece muito da questão do futebol, que o futebol para mim é uma forma de inclusão social. Isso. Você está incluindo os jovens da periferia na política, no Estado, nas políticas públicas no geral. Sim. Então, eu conheço você há muito tempo, porque eu tenho a tua idade do futebol, mas eu não tinha essa aproximação igual eu tenho hoje com você. Mas o que eu vejo de você? Um puta de um ser humano, um cara que tem um coração, pessoal, um cara que tem um coração que não é dele. Tudo que ele pensa é em ajudar o próximo. Tá dentro de uma gama, né, de torcedores e é seguido por milhares de pessoas. Olha o poder de representatividade que o Dinei pode trazer
A gente fala muito da Zona Leste, né? Porque nós somos de lá. Eu sei que é o melhor a representatividade de um deputado é no Estado. No Estado todo. Mesmo que seja no raio de 50 km aqui. O financeiro normalmente vai para um raio de 50 km. É igual as leis federais. Se aprovar uma lei, ela vai para o país todo. Mas eu falei da Zona Leste. No orçamento do seu mandato, você vai mandar para a tua região. É natural. É natural, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: no universo de eleitores que nós temos, gente, dê uma oportunidade para esse homem. Ele é pré-candidato. Olha o que ele pensa, olha o que ele quer fazer. Olha a pessoa diferente que o Dinei é. Só não enxerga quem não quiser. Senão ele não teria aí 300, 400 mil seguidores nas redes dele, sempre defendendo os menos favorecidos, os mais pobres, agora dentro das torcidas, querendo fazer uma limpa lá no Corinthians com esse projeto aí de Salve o Corinthians. Então, só não reconhece, Dinei, essa ação sua, essa vontade sua de defender esse povo mais pobre, quem não quiser. Porque não é possível. O cara quer fazer ato de corrupção, quer vir lá comprar voto, beleza, você acha que você tem que pegar o dinheiro daquele cara? Pega o dinheiro, mas vota no Dinei. Então, pô, já quer. Eu sou contra a corrupção, mas quer fazer isso? Pra mim, que corrupção não tinha que ser menos corrupção, tinha que ser zero corrupção. Mas pega o dinheiro, então, já que você quer pegar, já que você quer partir pra esse lado, mas vota em quem é de lá, vota em quem tá junto com você. Luiz, todo mundo sabe ali no Corinthians, a guerra que eu comecei lá dentro do Corinthians. Eu sou um dos caras ali dentro do Corinthians ali, que os caras estão me odiando. Os caras que fazem mal pelo Corinthians. O sistema. Eu comecei a lutar contra o sistema. Eu comecei a lutar contra o sistema e tomei porrada pra caramba. Os corintianos não vão deixar mentir. Eu estava na base do Corinthians. Desculpa até mudar esse assunto. Aí teve pessoas lá dentro do Corinthians quando eu estava na base. Pô, Dinei, você vai lutar contra o sistema? Eu falei, vou. Porque eu sou honesto, sou justo e eu amo o esporte do Corinthians Paulista. Eu estava lá dentro. Teve pessoas, Dinei, você acha que você vai conseguir sozinho contra o sistema? O sistema está caindo. Sistema está caindo. E vou falar mais. Sabe o que está acontecendo? Hoje em dia todo mundo está dando parabéns para mim. Há um ano atrás eu tomei porrada pra caramba, Luiz. Todo mundo me chamava de louco. Hoje o Ney está fazendo isso. Era 99,9, estava com o Augusto. E eu falei, tem coisa errada, eu estava lá dentro. Eu deixei de ganhar um salário bom. Porque eu vou te falar uma coisa, eu não vou deixar desmoronar o meu nome. Eu construí meu nome, eu sou ídolo. Então, se eu tô vendo coisa errada, eu luto contra o sistema. Porque eu sou corintiano em primeiro lugar. Mano, isso vai me lembrar de apanhei pra caramba. Agora... Isso vai me lembrar uma historinha que eu já contei pra vocês num outro podcast. Tomei porrada pra caralho. Ninguém sabe dá até vontade de chorar. Tomei porrada pra caramba, mas só que agora eu posso lá estar no meio da torcida e pedindo pra todos eles saírem. Hoje eu tô aqui, ó. Cabeça erguida. Isso me lembra uma historinha que eu contei pra vocês, acho que no outro podcast, diz o seguinte, ó. Existia um grande incêndio na floresta. E o rei da floresta, o leão, o rei dos animais, tentando salvar os animais, puxar todo mundo pra fora. E lá veio o pequeno beija-flor com o seu biquinho, ia no riacho, pegou aquelas gotinhas de água e ia lá jogar no incêndio da floresta pra tentar, né, apagar o incêndio. O leão chegou e falou, beija-flor, você é louco? Você acha que você nesse meio, né, você sozinho vai conseguir apagar aquele incêndio que tá tendo na floresta gigantesco desse jeito? Ele falou assim, eu posso até não apagar, mas vou fazer a minha parte. É isso que você fez, Dinei. Você é o beija-flor do Corinthians. A partir de hoje é Dinei beija-flor. Gente, nosso tempo tá acabando, mas eu não vou deixar vocês irem embora hoje, e a gente sempre vai estar junto por aqui falando na Zona Leste, dos problemas do estado de São Paulo. O trend do momento, a grande notícia do momento é a questão do Wi-Fi, né? 158 milhões, 28 milhões, 32 milhões de notas fiscais, já foi verificado que são notas que foram até canceladas. Então a coisa é grande. Luiz, tem Wi-Fi de graça lá na Zona Leste? Você já viu? Chegou em algum lugar e conectou um Wi-Fi público de qualidade na Zona Leste? O que você acha disso, Luiz? O que você acha disso, Dinei? Eu posso começar, Luiz? Pode. Eu vou falar uma coisa pra você. Qual câmera que tem aquela ali? Eu vou falar pro senhor prefeito Ricardo Nunes direto. Eu quero que o senhor dê uma volta comigo lá no Pantanal. Eu quero que o senhor dê uma volta comigo lá em São Mateus. Não, mas vamos saindo caminhando. Aí a gente vamos ver, senta no ponto de ônibus e vamos ver se tem Wi-Fi. Porque eu vou ser sincero pra você, Ricardo Nunes. É muito fácil você falar do seu gabinete. Como eu já falei, não sou de direita, de esquerda, a gente vai pro lado que vier na minha cabeça, eu falo e não tô nem aí. Porque a gente é muito verdadeiro. Correr com o que tiver certo. Vamos correr com o que tiver certo. Se ele tivesse Wi-Fi, eu ia ser o primeiro a dar os parabéns pro Ricardo Nunes. Então, Ricardo Nunes, eu quero ver, anda comigo lá no Pantanal, anda comigo lá em São Mateus, em Guaianazes. Aí eu quero ver se tem Wi-Fi de graça. Isso que eu quero ver, pronto, falei.
É isso aí, Dinei. E aí, Mas, Luiz? eu também, eu duvido e eu dó. Onde tá esses Wi-Fi de graça? Onde estão essas praças? Porque eu já ouvi muito falar, mas também nunca vi isso funcionar. 28% dos pontos não foram nem instalados. Então, já vi muito falar, mas não vi nenhum funcionar. Isso políticas fazem muito, principalmente quando vai chegando perto da eleição. Teve um parlamentar que foi nos endereços, ele foi em 4 endereços, não achou o sistema, e aí disseram para ele que colocaram dentro de uma UBS. Aí chegou lá, a UBS estava fechada. Ele falou, qual o sentido de você pagar caríssimo um Wi-Fi público e aí, em vez de colocar no endereço que está no plano de trabalho, colocar dentro de um prédio que quando está fechado o sinal não chega na rua. Agora, o que a gente está vendo aí é essa exposição, essa corrupção gigantesca que está tendo de empresa, né? Envolvida nesses esquemas de corrupção aí, que acho que a Polícia Federal está investigando. Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Federal. Todas as forças, né, de segurança pública do Estado. O delegado é um herói, né? Porque você imagina a pressão que ele está sofrendo da política do Estado. A política do Estado. A gente sabe, né, Rubinho? Eu vou ver o nome dele. Esse cara é corajoso. O Estado está acima da política, meu amigo. Ali é interesse de Estado. Mas o Rubinho falou a verdade, o delegado está sendo muito corajoso. Mas se tiver político envolvido, que pague, que paga. O Estado está muito acima. Eu penso assim, Luiz. Tem que pressionar. Agora, falar em 108 milhões, a gente faltando aí tanta coisa na cidade de São Paulo. Boa, Luiz. Falar em desvio de dinheiro dessa monta aí e vir falar que tem pontos de Wi-Fi espalhados com empresa desviando milhões aí, usando isso para mandar dinheiro aí para filme, para isso, para dinheiro para filme, não, vou te falar. Só por Deus, hein? Que filmão, só por Deus, que filmão. Vou falar uma coisa. Mas nem Hollywood, se fosse. Vou falar uma coisa para vocês. Gente, só por Deus. Já que o negócio está quente, nós estamos encerrando. Eu estava respondendo algumas coisas na rede social do Dinei e eu vi que quando o Dinei defendeu algumas pautas progressistas, o Dinei defendeu a questão da escala 5x2. O Dinei falou que ele é contra quem apoia a milícia, quem é fascista, quem é racista. E aí os bolsonaristas entraram lá detonando o Luiz nos comentários. Mas eu vi que foi assim, né? O Dinei recebeu 300 comentários lá dos bolsonaristas cancelando ele e 6.700 curtidas de apoio, né? Dinei e Luiz. Primeiro turno, tudo indica que a eleição não vai se definir no primeiro turno. Tudo indica que vai para o segundo turno. E aí, no segundo turno, quem tem responsabilidade com o Brasil tem que se posicionar. Eu vi um cara dizendo assim, Dinei, sai de cima do muro, não sei o quê. Eu já falo agora. Segundo turno, Lula e Bolsonaro. Como é que vai ser? Não, eu vou te explicar. Primeiro turno, eu vou de Augusto Cury. No segundo turno, você já pode filmar, pode falar assim. Já para de seguir já não quero, já direto. Primeiro turno, eu vou de Augusto Cury. Segundo turno, se ficar Lula e Bolsonaro, eu sou Lula. Pronto, falei. Eu não fico em cima do muro. Pronto, falei. Nós somos de um partido chamado Avante. Obviamente, nós temos uma candidatura própria, um intelectual, uma pessoa da área médica, né, muito conhecido, os maiores escritores do Brasil. Então, nós temos o Augusto Cury, que nem disse o Dinei, que obviamente nós aqui discutindo política, dentro da nossa agremiação partidária, nós vamos de Augusto Cury. Agora, no segundo turno, Dinei, eu quero ser um pouquinho mais cauteloso. Eu também acho que vai dar Lula. Eu também estou na mesma linha. Primeiro, porque o Lula não perdeu fora do governo. Com o governo agora é difícil perder. Mas eu quero entender um pouco mais as propostas que vão vir dos dois lados, porque eu quero sentir um pouco mais, porque assim, a gente enxerga já hoje, como a gente vive no meio político, a gente já enxerga mais ou menos as coisas como é que estão. Mas eu quero dar um pouquinho mais de corda. Não, mas é até bom que a gente vive numa democracia. Agora, só um segundo. Você já acaba. Por isso que é bom a democracia. Por que eu falei, Lula? Eu já votei em 2018, eu votei no Bolsonaro. Em 2022, eu votei na Simone Tebet. Aí Simone Tebet, no segundo turno, foi pro Lula. Legal.
Por que eu tô te falando agora no segundo turno Lula? Porque eu não tô gostando desses caminhos que o Flávio Bolsonaro tá fazendo, esse negócio de ir lá nos Estados Unidos, sabe? Da taxação, desse negócio de falar pro Trump. Nós temos que resolver nossas coisas políticas aqui dentro. Roupa suja se lava em casa. Por isso que eu disse que eu quero esperar mais um pouquinho, que eu quero repor depois os 140 milhões, essa história. Eu tava nessa daí também, Flávio, no segundo turno. Mas eu não tô gostando dessa história do cara toda hora lá, fala, pô, e quem tá se arrebentando? Quem se arrebenta é o povo brasileiro. Ele tem que resolver as questões políticas aqui dentro. E essa história do Vocaro também, pra mim, não tá... Esse negócio do filme, Vocaro, não tá muito bem explicado. Então, por isso, eu já falo de antes já. Segundo turno é Lula. Gente, Zona Leste somos nós. O Coletivo Raiz, a gente tem uma democracia interna de debate, discussão. Eu, tranquilamente, meu posicionamento, porque nem que tivesse uma Aurora de santo, eu não votaria em uma pessoa que apoia a milícia, que é racista, que anda junto com extremista de extrema direita, porque eu sou humanista, eu sou a favor da vida, e apesar de ser militar, eu não acho que a sociedade civil deva se armar. Eu sou militar, para me usar uma arma, eu fiquei 6 meses em treinamento do exército. Aí um civil vai ali, compra um revólver, ele só vai dar coisa ruim, coisa boa não vai dar. Então, eu tô com o Dinei. Segundo turno entre Lula e a facção que está do outro lado, para mim já está coisa fechada. O Luiz, nós vamos ter um debate com o Luiz. Não é bom, democracia é bom por causa disso. Coletivo, porque nós vamos ter um posicionamento do coletivo, pode ter certeza. Até semana que vem tem mais. Hoje rendeu, hein? Só para encerrar, por isso que às vezes vocês estão corretos já em tomar posição, mas não, é opinião de cada um, né? O nosso partido, Rubinho, primeiro turno... Não, espera um pouquinho. Sou dirigente partidário. Não é isso que eu vou fazer. O nosso partido... Eu estou até dizendo, Luiz, obviamente, o Brasil precisa de um psiquiatra. Nós temos um discurso focado. Nosso partido é um partido de centro. Estou dizendo isso. Nós temos um discurso focado na questão de estar a favor da população. Nós não estamos dentro de bolha dentro da direita, muito menos dentro da extrema esquerda. Nem extremo lá, nem extremo aqui. Então, nós aqui, nós estamos junto com a população e com o povo. Por isso que eu estou falando, vamos esperar um pouquinho mais, porque essa questão aí, desses milhões de desviados de filme, né? Essa questão do Vocaro. Isso aí daqui mais um mês, 2 meses, nós vamos... E aí, obviamente, nós vamos ter esse debate interno dentro do partido e a gente tem que ir pela maioria. Eu sou daquele cara que vive dentro da democracia. Eu posso aqui defender um lado, mas se eu perder dentro do partido e o outro lado ganhar, eu vou estar junto, eu vou caminhar junto. Você é melhor que eu, porque se o partido definir que vai apoiar uma candidatura que eu não me identifique ideologicamente, eu me desfilio no mesmo dia. Eu sou assim também. Eu sou radical. Eu também sou radical. Já perdi muito na vida com isso. Mas a gente então isso aí nós somos iguais. Mas a gente sabe no que, Rubinho, nós sabemos no que isso vai dar. Eu não posso deixar de ser democrático. Mas vamos trabalhar para construir a maioria, né? Se eu vivo numa sociedade democrática, nós temos que respeitar a opinião da maioria. Você está certo. Não, você está certo. Nós somos errados, mas nós vamos continuar. Eu já perdi coisa pra caramba por causa disso. Fechou, né? Cerrou.